A alquimia é uma prática muito antiga, né, desenvolvida ao longo de muitos séculos, que combina mais ou menos elementos tanto daquilo que a gente poderia chamar aqui de química, elementos filosóficos, espirituais, simbólicos, etc., né? E tudo indica que vamos dizer, uma tradição, né? A alquimia é uma religião, não é uma ciência como outra qualquer, não é uma ciência natural, em certo sentido, mas é uma ciência natural de busca por transmutações, né? Mas não apenas de transmutações de substâncias, materiais, né? Como ficou aí no senso comum, né? No imaginário comum, mas a transformação, né? Ou transmutação espiritual do indivíduo, né? Que estava ali empreendendo, de repente, uma tentativa de transformação dos materiais metálicos, né? Então essa transmutação espiritual do indivíduo, né? Da alma do indivíduo, esse trabalho sobre a alma, né? Era considerado como a arte real, né? A verdadeira arte, né? Que era uma arte, no fim das contas, de retorno a uma perfeição humana, né? E retorno à perfeição humana é também uma espécie de união com o divino. Então, você vê que a palavra alquimia, né, provavelmente deriva aí do árabe alquimia, né, que deve derivar, como diz lá Titus Bucher no seu livro Alquimia, um termo egípcio que fazia referência, né, a um certo título que o povo egípcio tinha de povo da Terra Negra, né? O Kemet egípcio pode ter sido, vamos dizer, o fundamento dessa palavra árabe, quimia, né? Alquimia, a Terra Negra, ou o símbolo da matéria-prima que os próprios alquimistas utilizam, né? A matéria bruta, né? Vamos dizer. Porém, também pode ter vindo de uma palavra grega, né? Quima, que tem um sentido aí de fundição, né? Como o ferreiro lá fazendo a fundição do ferro, etc. A fusão que há, né, na matéria ferrosa em contato aí com uma alta temperatura. Enfim, a alquimia não é só, vamos dizer, esse processo mais físico, material, né, da fundição de elementos metálicos, mas ela também, né, por ser uma ciência natural, uma ciência da natureza em vista de uma transmutação interior, ela vem com toda uma carga simbólica, né? toda uma carga de linguagem simbólica, né? Então os alquimistas sempre utilizaram símbolos e alegorias, né? Muitas metáforas, não apenas para tentar esconder seus segredos, né? Mas de evitar que caíssem meio que na banalidade, daqueles que não tinham uma certa capacidade de compreender esses mistérios profundos interiores da própria arte, né? Mas também era um meio, né? Essa linguagem meio nublada era um meio de expressar as verdades espirituais que eram muito profundas, né? E acaba ultrapassando até a compreensão intelectual do homem médio, né? Porque são coisas que vão a fundo, né? no próprio âmago do ser humano. Então, nesse sentido, a alquimia é vista como uma via espiritual, né? Uma via espiritual que se utiliza de uma linguagem simbólica, né? E que também se utiliza desse trabalho com substâncias materiais como um caminho para a autotransformação interior. Então, aí há um reflexo da busca humana universal pela unidade, pela integração, pela transcendência, pela transmutação do estado atual do homem para um estado melhor, um estado de perfeição. Que no caso aqui, um estado de perfeição perdido, certo? Então, antes de tudo, tem que se tirar essa falsa ideia de que a alquimia se limitava ao trabalho com substâncias materiais, né? Ela abrange uma dimensão espiritual, né? E ela pode ser vista também como uma metáfora prática, né,
da busca espiritual, da transformação interior. Então está aí uma espécie de purificação, né, de transmutação de elementos, né, no caso de elementos da alma humana. Então o trabalho com as substâncias materiais, ele é sempre utilizado como um símbolo de linguagem também, né, para descrever uma espécie de jornada que esse alquimista faria, né, esse sujeito faria em direção à sua iluminação, à sua perfeição espiritual. Da mesma forma, nós cristãos, com a oração, ou as religiões, as grandes religiões, com a oração, a prática da oração, né, que é uma prática tradicional das grandes religiões, é uma prática que busca a comunhão com o divino no diálogo, né, na petição, na inclinação da mente a Deus, né, através da oração, o que implica também uma espécie de purificação da alma, né, a busca por uma sabedoria que ao mesmo tempo é interior, mas ao mesmo tempo te transcende, né? Então a gente também pode relacionar a questão da alquimia como uma espécie de diálogo entre o homem e o princípio de todas as coisas, uma espécie de oração. Estou falando que a alquimia era uma oração, mas ela é uma forma de, né, entrar em contato, né, com o princípio divino, certo? Então uma espécie também de contemplação das verdades divinas, ou busca pela contemplação dessas verdades divinas. Então aí a gente vê que dentro, inclusive do contexto alquímico, há ali vamos dizer, dentro da rotação dos elementos naturais, né, que faz parte da transformação, por exemplo, terra, água, fogo, ar, seus diferentes estados, sua transmutação, né, e isso é um tema central da alquimia, certo? Então, tudo aquilo que condensa o homem, né, enquanto um ser real e concreto, está expresso na alquimia como parte de uma natureza que podem ser transformadas, podem ser modificadas através de um processo que fechado, aquilo que a gente pode chamar de um processo hermético. O que seria esse hermetismo? Não, o hermetismo é uma tradição espiritual, né, de certa forma, e filosófica, que se baseia nos ensinamentos que são atribuídos a Hermes Trismegisto, né? 3 vezes grande Hermes, né? Que é a figura lendária. A gente não tem referências históricas sobre a pessoa de Hermes Trismegisto, né? Mas ao que indica, parece que isso representa o nome, pelo menos, dos grandes alquimistas, tirando alguns que têm realmente referências históricas da pessoa, mas em geral se refere mais a tradições alquímicas, né, de processos alquímicos, técnicas alquímicas, e Hermes Trismegisto é o grande, né, vamos dizer, fundamento aí da ciência alquímica, inclusive atribuindo aí o título hermetismo por conta dele, por conta disso. Então, o hermetismo é um sistema de pensamento tradicional alquímico que abrange uma certa gama de tópicos, né, que envolvem astrologia, magia, etc, etc. Então, por exemplo, alguns dos princípios fundamentais do hermetismo irão incluir, né, por exemplo, o tal do princípio da correspondência. Então, é um princípio, por exemplo, que postula que há uma correspondência entre os planos espirituais, mentais, físicos do universo, né? A ponto de que o que ocorre em um nível pode ter reflexo nos outros, né? Outro princípio da vibração, que tudo no universo está, de certa forma, em constante movimento, vibrando, e essas vibrações poderiam até ser utilizadas para compreender e influenciar no próprio mundo. Aí
tem tantos outros, o princípio da polaridade, do mentalismo, o princípio da causa e efeito, né? Você vê a quantidade de conceitos aí que você encontra similaridade com as ciências do mundo moderno, que beberam dessa água alquímica, de certa maneira. O princípio da geração, né? Que nada pode surgir do nada. Tudo isso daí se encontra dentro dessa tradição hermética, que tem influência em várias correntes, não só esotéricas, né, como a astrologia, a magia hermética, a filosofia hermética, mas também na própria ciência moderna. Então, o Hermes Trismegisto é considerado o precursor de grandes tradições esotéricas do mundo ocidental. E os escritos que são atribuídos à pessoa do Hermes, né, como a gente disse aqui, talvez nem tenha sido uma pessoa histórica, eles são conhecidos como os escritos herméticos, né? São fontes aí, chaves desse corpo de conhecimento. Então, esse hermetismo é uma tradição de longa história, certo? E dentro disso há, obviamente, a questão que a gente quer trazer aqui, que é a questão das etapas alquímicas de ascensão na montanha dos adeptos. A montanha dos adeptos, né, que a gente buscou uma correspondência aqui com a própria história da salvação, tanto individual quanto da humanidade enquanto tal. Esse é um conceito aí associado à própria alquimia e à questão da pedra filosofal, que é um dos objetivos aí mais elevados, né? Aliás, é a própria estrutura do objetivo alquimista, né? É um conceito, claro, simbólico, metafórico, que está representando uma jornada espiritual, uma transformação interior, né? Não só a transmutação da matéria dentro do nível dos metais, mas a transformação da alma, sobretudo. Então, por exemplo, a montanha dos adeptos é uma espécie de metáfora, representação simbólica dessa jornada interior, né, da busca pela sabedoria, pela iluminação, pela perfeição, transmutação da alma, né? E ela é justamente comparada com esse movimento de subir a montanha, com todas as dificuldades e perigos que há, né, dentro dessa escalada. Então, é uma representação de uma autodescoberta, né, de uma transformação em escaladas cada vez maiores, certo? A própria pedra filosofal, que seria o objetivo final, o topo dessa montanha. Então, a pedra filosofal era aquela pedra que, né, aquele objetivo, aquele fim que tinha o poder de transformar os metais comuns, né, no metal mais perfeito, né, que contém e abrange todos os outros, que é o ouro, inclusive concedendo assim a imortalidade espiritual dentro da crença alquimista. Então, a própria pedra filosofal é a representação dessa elevação, dessa finalidade da busca espiritual, certo? A integração do ser, enfim, a pacificação das dualidades e tudo mais, né? Os desafios dentro dessa escalada na montanha, né, são os desafios próprios desse empreendimento, que era um empreendimento que lidava com forças sutis, né, inclusive da alma. Então, o processo de purificação da alma é um processo de risco, de desafios, de superação de tensões, esforço por compreender segredos ocultos da sua própria natureza. Então, cada desafio aí é visto como uma oportunidade de crescimento espiritual, como nós cristãos, ao sermos tentados, ao resistirmos à tentação, ao tentarmos manter a fé, tentarmos cumprir os mandamentos, certo? Então, há aí uma alegoria da natureza. A montanha dos adeptos é
como que uma condensação simbólica dos segredos que envolve essa transformação, né? De como compreender e até certo ponto imitar os processos naturais, né? No sentido de perfeição, de avanço dentro de um desenvolvimento ulterior e interior. Então, o simbolismo hermético aí da Montanha dos Adeptos está ligado à própria filosofia hermética, que é uma coisa central dentro da tradição alquímica. Então, para estes filósofos herméticos, né, vamos dizer assim, os próprios alquimistas, a existência de alguns princípios universais que governariam o cosmos, né? Compreender esses princípios, aplicá-los na própria vida, era para eles o meio principal, talvez, de se alcançar o objetivo final, a pedra filosofal, a maestria sobre a matéria, o domínio da matéria, ou seja, o domínio da alma, a alma aqui tomada como a matéria-prima do desenvolvimento, né, interior individual. Então, a Montanha dos Adeptos é uma espécie de metáfora mesmo dessa tradição alquímica, um símbolo que representa a jornada espiritual do homem. E, né, dependendo aí da tradição alquímica, cada etapa dessa subida da montanha vai ser, elas não vão ser fixas, podendo representar aqui e ali algumas diferenças, mas de certa maneira existem etapas gerais que são frequentemente aí associadas à jornada espiritual e alquímica em todas as tradições, né? Então, por exemplo, a questão vamos supor, toda montanha começa por uma base. Então, o início da jornada vai ser representado por essa base da montanha, onde aquele homem alquimista, né, vamos dizer, alquimista aqui tomando, é um homem que quer se transmutar, né, que quer se tornar perfeito. Então, a base da montanha é onde ele reconhece essa necessidade de encontrar uma perfeição perdida. Então, há aí uma iluminação inicial, um despertar, né, como no homem cristão. Olha, eu vi que Deus é o Senhor, então eu senti um temor de ofendê-lo, então eu vou ajustar a minha vida. É o despertar, é a base da montanha. E depois, em seguida, a própria ascensão, né? Vamos começar a subir essa montanha, já descobrimos que estamos na base aqui, né? Então vamos começar a superar certos obstáculos, certos desafios, vamos começar a mudar de vida, né? Tomando aqui já uma correspondência com a ideia espiritual cristã. Então já tem que começar uma espécie de purificação aí da nossa mente, né? Do nosso gosto, do nosso querer. Então tem que se livrar de algumas ilusões. Então começar a subir a montanha, tomando aqui, né, a alquimia como uma correspondência com a vida cristã, é começar a perder algumas coisas que você tinha muito apreço e que impediu você de subir essa montanha, de escalar essa perfeição, de se aproximar de Deus. Então, os alquimistas, assim, eles pensavam assim como o alpinista tem que ganhar uma altitude para progredir, o homem espiritual, alquimista, também deve elevar a sua consciência espiritual, e elevando ela apenas se desfazendo de impurezas internas que, vamos dizer, pesos, né, que ele carrega, que o impedem de subir, de ascender, certo? Uma terceira etapa é o próprio encontro com mestres, né, durante a jornada. Então, o homem espiritual, o alquimista, ele pode encontrar alguns mestres ao longo dessa jornada, ele não está sozinho. Esses mestres vão orientá-lo, vão ensinar para ele os segredos dessa arte espiritual. Igual a gente, um diretor espiritual, um grande santo pode nos ensinar a rezar, a nos comportar, a nos dirigir ao próprio Deus de forma um pouco mais rápida até, né?
E esses mestres também simbolizam uma espécie de conhecimento interior que vai sendo desenvolvido ao longo do caminho, né? A integração dos opostos, né? Dos opostos, que é também uma etapa importante aí nessa jornada, né, de resolução das dualidades, integração desses opostos. Isso é muitas vezes representado aí pela união do feminino com o masculino, né, do bem com o mal, essa coisa toda dentro dos alquimistas, né, que é a simbolização, é a unificação de aspectos opostos à própria personalidade, né? O trabalho alquímico, que os alquimistas eles devem realizar um trabalho específico que envolve essa manipulação simbólica da matéria. Então, olha só, vamos tomar aqui um trabalho específico a se fazer para que a psique possa alcançar, através desse trabalho prático específico, a transmutação espiritual, a criação da pedra filosofal. É como um cristão que ele escolhe, de repente, um tipo de apostolado para poder desenvolver ainda mais sua fé, né? Até encontrar aquele ponto que na alquimia é a realização da pedra filosofal, que é a culminação da jornada, né? O objetivo final desse alquimista, né? Que após realizar a própria pedra filosofal, que para nós aqui é o encontro com Cristo, né? É o matrimônio espiritual da nossa alma com Cristo, aí o retorno, é um retorno a Ele. Então, do mesmo modo que o alquimista pode escolher retornar ao mundo exterior com aquele conhecimento que ele adquiriu durante a jornada, né, que é o famoso retorno à planície, né, que é basicamente voltar ao mundo, né, para compartilhar esse conhecimento. É o homem cristão, quando ele encontra o Cristo na própria vida, ele quer transmitir isso para as outras pessoas. Então você vê aí que dentro da visão alquimista tem um processo de ida para o alto e um retorno para baixo, para trazer aquele bem conquistado, que é a pedra filosofal. E na sabedoria cristã tem algo parecido. Nós não estamos querendo comparar a alquimia com o cristianismo, não é isso? Nós estamos querendo mostrar que dentro do simbolismo alquímico não só comporta a visão cristã, mas a visão cristã atinge patamares muito maiores, é muito mais abrangente. É como que a alquimia fosse uma espécie de, vamos dizer, premonição ou prefiguração dos elementos cristãos que iam surgir futuramente. Preparação. Certo? Então, olha só, cada etapa do processo da montanha, na alquimia, né, vamos dizer, são etapas clássicas desse processo alquímico. Calcinação, sublimação. Quem estuda essas coisas de alquimia sabe bem do que eu estou falando, né? Solução, putrefação, separação, coagulação, tintura. E todas essas fases, esses processos, essas etapas, elas vão encontrar paralelos com a história da salvação. Veja bem, a calcinação é a primeira etapa do processo alquímico, né, que é onde está decompondo a matéria. Metaforicamente, então, representa a queima das impurezas, dos apegos mundanos, da psique do alquimista. E isso daí é comparado, por exemplo, ao fogo purificador, que é aquele utilizado ali, né, fisicamente, para decompor ali a matéria-prima a ser transformada. Né, o fogo purificador que queima tudo que é inútil, deixando apenas a essência do material. Né? E a partir da calcinação vem a sublimação, que é a vaporização da matéria após o processo de calcinação. Então, simbolicamente, isso pode representar o quê? Já uma espécie de ascensão espiritual, como na montanha. É onde a mente, a alma se eleva
a um estado superior de consciência. Então, essa é a busca por uma pureza espiritual, pela compreensão de coisas que estão além das aparências, certo? A partir da sublimação vem a solução, que é a etapa que a matéria vaporizada, nessa sublimação, se condensa novamente, né? Simbolizando um retorno à realidade cotidiana, mas com uma perspectiva já transformada. Então ali o alquimista vê o mundo agora de forma mais clara, até certo ponto livre. Por quê? Porque ele se desfez das impurezas que foram queimadas na calcinação. Só que não para na solução. Por quê? Porque a partir desse momento tem que haver um processo de putrefação, de decomposição adicional, né, àquela primeira, mas dessa vez de uma maneira mais controlada, né, como o cristão que está sofrendo ali na sua conversão, depois ele busca o próprio, vamos dizer, o sofrimento não, nas penitências controladas, jejuns, abstinências, atos de fé que envolvem uma espécie de penitência mesmo. Então a putrefação vai representar a decomposição de partes não essenciais da psique do alquimista, né? Vai permitir que o verdadeiro eu interior surja daquele meio. A morte simbólica do ego, né? Parte essencial dessa transformação. E em seguida a putrefação, né? Que é a morte simbólica do ego, a separação. Então essa etapa de separação dentro da alquimia, as partes puras e as impuras da matéria são separadas. Então há ali uma discriminação espiritual. Então ali o sujeito aprende a distinguir o que é valioso, o que é descartável, etc, para conseguir continuar progredindo, né, até o topo dessa montanha. Aí vem a coagulação, que é a etapa final do processo alquímico, onde todas essas partes separadas vão ser unidas de novo, só que agora vão ser unidas de uma forma superior, né? Isso pode representar uma integração do próprio eu do indivíduo, pessoalidade dele, né? E a própria obtenção da pedra filosofal, que é a própria unificação da consciência para o alquimista, domínio da matéria. E para nós cristãos isso aí poderia ser a unificação da consciência com quem? Da alma, do ser concreto do homem com quem? Com Cristo. Só após esta união há, né, a fixação da coisa, que é a tintura, que é ali, por exemplo, que a pedra filosofal vai transmutar os metais comuns em ouro, né? Que alegoricamente é uma transmutação espiritual e uma capacidade de transformar a própria realidade material dentro do contexto alquímico. Mas no nosso contexto cristão, a tintura é aquele ponto onde o homem se santifica por Cristo, né? Então é possível sim, através de toda essa simbologia alquímica, encontrar ou traçar algum paralelo simbólico, né, com um significado histórico que culmina em Cristo, a história da salvação, certo? Então a gente pode trazer a possível correspondência. A calcinação. A calcinação a gente pode interpretar como uma criação e queda, né? Eu pulei a calcinação, no caso, ela pode simbolizar esta purificação, queima das impurezas, né, relativas àquela necessidade que foi gerada no momento da queda, após a criação, né, com a entrada ali do pecado, que representou a queda da humanidade. Então, a necessidade de purificação e a busca por redenção entram nesse contexto da criação, né, do homem de forma ali perfeita e pura, e depois a entrada do pecado e pum,
necessidade de purificação, de calcinação. Então entra aí a primeira fase da história da salvação, nesse sentido alegórico com a montanha dos adeptos da alquimia. E depois a sublimação, que é a parte onde os patriarcas e profetas, que a gente estava agora falando, né, que representam já uma elevação espiritual, né, que quando Deus já se inclina para o seu povo, para o homem, né, através dos patriarcas, dos profetas, Elias, Moisés, etc., Abraão, né, o que eleva, vamos dizer, a consciência moral e espiritual do homem, né, e a sua fé, que vai encontrar a solução justamente na encarnação do Cristo, que é a terceira etapa, propriamente de solução, né? Onde o divino se torna humano, se rebaixa a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O centro representa aí, né, a solução para a condição caída da humanidade, certo? Então, à medida que o homem, Cristo, Deus feito homem, ele desce até nós, né, como a gente havia falado ali atrás, nessa simbologia da solução, né, da alquímica, que a solução é uma etapa que a matéria é vaporizada pela sublimação, ou seja, essa matéria vaporizada, ou seja, toda essa tradição dos profetas que era conduzindo o povo, quando tudo isso está vaporizado na sublimação e isso se condensa novamente, essa condensação é o corpo de Cristo dentro da linhagem judaica, né, que, no entanto, matou Nosso Senhor. E aí entra a fase da putrefação. Cristo não apodreceu, Cristo não se decompôs, não entrou em corrupção, mas ele morreu, certo? Então, isso pode simbolizar a decomposição de maneira geral do nosso próprio ego. Olha, Cristo morreu por nós. Ó, aí está a morte da natureza pecaminosa, porque esse aí morreu sem pecado. Esse nunca foi tocado pelo pecado, porque é Deus. Então, a fase da putrefação, dentro do simbolismo da história da salvação, ele pode ser relacionado, tem uma correspondência com a morte e a ressurreição de Cristo, a sua crucifixão, a sua ressurreição, que é a própria superação da morte, do pecado e da renovação espiritual. E a partir daí, há a difusão do Evangelho, que funciona aqui como uma espécie de separação. Então, uma etapa de separação pode ser associada, né, a essa difusão do Evangelho, a expansão da igreja pelo mundo, onde as pessoas começam a ser chamadas para fazer escolhas que as separarão com base na sua resposta ao próprio Evangelho e à mensagem do Cristo. Ó, vocês, cabritos ou ovelhas, vocês estão à minha direita ou à minha esquerda? Vão ser salvos ou vão se perder? Conforme esse sentido da separação, certo? Mas haverá um momento, após feita toda a separação dentro da história, que o reino de Deus, né, será unificado, que é naquilo que a gente pode corresponder com a coagulação. Então, a realização do reino de Deus, a unificação final de todas as coisas, né, vai se alinhar com essa visão cristã do retorno do Cristo, parousia, estabelecimento do seu reino final, onde todas as coisas serão, enfim, restauradas, unificadas sob a sua autoridade. Então vai haver a coagulação daquilo que já havia sido separado, né, na difusão do Evangelho, que já havia passado pela putrefação, ou seja, pela morte do ego e da vida antiga, né, uma espécie de ressurreição ali, já do sujeito antecipado, né, junto com a ressurreição do Cristo,
após ter passado pela solução que é a própria encarnação do Cristo, né, advinda desta linhagem judaica, que significa que o processo histórico da sublimação, ou seja, toda a tradição patriarcal dos profetas, né, que enfim, né, remonta àquele passado da criação e da queda, que é a própria calcinação ou a necessidade de purificação, né, o elemento a ser destruído, né, que surgiu ali após a criação, na queda, que é o pecado. Então aí é toda uma transmutação histórica que a gente pode também levar para o plano do indivíduo, plano do individual, né? O homem individual, não só o homem, não só a história da humanidade, vamos dizer assim. Veja bem, estou dando aqui um sentido geral da história, né? Até porque o sentido geral da história só Deus o tem, mas um símbolo formal aproximativo, que é o máximo que a gente pode ter. Isso a história da salvação nos dá. Então a gente tem que confiar mais no símbolo formal da história da salvação, que nos é fornecido pela igreja, pelos santos, pela tradição, etc., cristã, do que por qualquer besteira que a gente imagine. Claro, isso aqui é uma correspondência provisória que eu fiz, né? Processo de ascensão aí da história da salvação, relacionada ao processo alquímico da montanha dos adeptos. Calcinação, sublimação, solução, putrefação, separação, coagulação e enfim a tintura, que é o juízo final, a vida eterna. Então a etapa da tintura é onde os homens vão passar pelo crivo final, que é o juízo. Então aqui, ó, já colado, esses estão na graça, esses estão fora da graça, agora vão julgar todo mundo. E os remidos vão desfrutar da vida eterna, da união eterna com Deus, e os não remidos vão desfrutar da sua própria desgraça, ou não desfrutar de nada, que é o total inferno. Então a tintura para os alquimistas, que é a fixação de todo o processo, né? Então olha só, a coagulação é um momento onde o sujeito basicamente vai encontrar ali a pedra filosofal, né? A união máxima com Cristo, né? A redenção e unificação no sentido total, a integração do eu superior, do eu do ser humano com o eu superior, a obtenção da pedra filosofal, é a parousia, segundo o retorno de Cristo na história da salvação. Mas a tintura, ou seja, aquilo que vai permanecer eternamente sobre nós, virá no juízo e na própria vida eterna, certo? Claro que a gente pode levar isso aí para o plano da individualidade, né? Estou falando da história da salvação no sentido geral, mas também podemos levar no sentido particular, onde a calcinação é o seguinte, ó, eu reconheço que eu pequei, arrependimento, né? Estou em pecado, tenho que me converter, preciso de calcinação, preciso, né, dissolver tudo que há de ruim aqui, e depois eu preciso sublimar, ou seja, eu preciso encontrar nos mestres, nos antepassados, como nos patriarcas e profetas, no povo hebreu, a Bíblia, a tradição espiritual, né, a igreja, encontrar o que? Ali a solução, ou seja, a palavra que se fez carne. Eu tenho que procurar o sacramento com essa palavra viva e encarnada que está ali, para em seguida eu começar a morrer para mim mesmo e viver para Ele, na putrefação, e a partir disso começar a me enquadrar no Evangelho, ou seja, me enquadrar cada vez mais dentro dessa doutrina santa do Cristo, e enfim me ver separado do pecado, separado da desgraça e viver na graça, para no momento da minha morte, né, haver a coagulação da minha história, o encontro com essa pedra filosofal que é o Cristo, e que esse encontro seja um encontro na graça e não na desgraça,
Porque a coagulação na desgraça é a unificação com Cristo, na desgraça é a desunificação, é o inferno. E aí sim, dentro dessa correspondência mais particular, da história particular da salvação, não da história geral da salvação, a tintura, que é a vida eterna que eu posso levar com Cristo. Então você vê, para finalizar, toda a questão alquímica, né? Claro, eu fiz aqui, me desculpem qualquer imprecisão, qualquer delírio aqui da minha parte, mas toda a visão alquímica ela guarda aspectos assim, né, vamos dizer, formais, né, estruturais, que a própria igreja ou as grandes religiões, principalmente a islâmica, mas também a cristã, foram assimilando. Por quê? Porque dentro do contexto cristão, a alquimia ela é algo cabível, certo? Dessa estrutura de busca por perfeição está ali, né, obviamente, um caminho a ser trilhado para o alto, e é exatamente isso que as religiões gerais, em geral, buscam, e especialmente a nós que acreditamos ser a religião final, né, a religião que condensa todas as outras, busca e quer para todos nós, que é a tintura, ou seja, após coagularmos em Cristo, né, após encontrarmos o Cristo definitivamente, né, coisa que a gente pode encontrar nesta vida, mas pela graça de Deus, não por nosso esforço, mas algum esforço temos que fazer para isso, para que também, pelo menos no fim da nossa história, que é o nosso juízo particular, todos nós possamos ser pintados, né, com a tinta divina, né, ou seja, pintados com a cor áurea aí dos puros, né, no paraíso, certo, pessoal? Então é isso aí, obrigado a todos e valeu!